Bom dia. Hoje vou mostrar duas funcionalidades distintas no Inmax: o ficheiro de empresas e a configuração de acessos por utilizador. Começando pelo ficheiro de empresas, é um ficheiro relativamente simples. É um ficheiro onde nós podemos definir quais são as empresas que desejamos gerir com o Inmax 4 e onde podemos criar a nossa configuração de cada uma dessas empresas, até 9.999 empresas, ou seja, com os dados de definição jurídica, comercial, número de contribuinte, etc., de cada uma das empresas. Nada de novo até aqui, ou seja, muito similar ao que tinha já o Inmax 3, mas com uma novidade bastante simples, mas muito poderosa, que é a possibilidade de definirmos a localização de várias bases de dados, ou seja, cada empresa tem uma base de dados em SQL, essa base de dados pode estar, digamos que, ligada em diferentes servidores. Podemos ter, por exemplo, base de dados num servidor local, podemos ter base de dados num servidor remoto, por exemplo. Tudo isso é possível. É uma funcionalidade bastante simples, mas muito poderosa e que dá uma grande amabilidade ao Winmax 4. Indo agora ao ficheiro de utilizadores e configuração de acessos. O que é que nós temos então? Bem, para começar, nós temos um ficheiro de acessos que deve ser criado primeiro em grupos e só depois utilizadores. Esses grupos são o quê? São grupos de utilizadores que têm as mesmas permissões e que devem ter as mesmas permissões. Por exemplo, neste exemplo aqui, eu tenho criado o grupo administrador e o grupo secretariado. No grupo secretariado, por exemplo, fiz algumas definições já, e essas definições são qual o nome do grupo, quantas tentativas podem utilizar para fazer o login, se falharem essas tentativas o sistema automaticamente bloqueia o utilizador, etc. Quantas ligações concorrentes podem existir, ou seja, quantas pessoas quantos logins do mesmo grupo podem estar a funcionar ao mesmo tempo com a aplicação, etc. Digamos algumas parametrizações de segurança. E depois, por módulo da aplicação, e temos aqui todas as opções e cada uma das opções do menu, como podem ver, ou seja, cada uma das opções do menu da aplicação são aqui todas. Com estas cores indica quais são os níveis da opção, ou seja, este é uma opção que está num quarto grau do menu já. E então, para todas as opções, todas, podemos então definir quais é que são os acessos e os atributos desses acessos. Ou seja, para o ficheiro de empresas eu posso definir que um utilizador do grupo secretariado pode aceder ao ficheiro de empresas, pode editá-lo, mas não pode criar novas empresas. E também não pode remover. Ou seja, posso ir ao pormenor de dizer quem lê, por exemplo, o ficheiro de artigos, quem edita, quem insere, ou por exemplo, pode inserir artigos, mas não pode, por exemplo, apagar, mas pode editar e pode aceder. Então, isto dá-nos uma habilidade também e torna a aplicação bastante poderosa ao nível de irmos definir atributos de cada uma das opções por utilizador. Depois, neste caso, por grupos de utilizadores. Depois, o que temos que fazer, basicamente, é relativamente simples, é aceder ao ficheiro de acessos utilizadores e aí sim vamos definir os dados de cada um dos utilizadores e nesses dados de cada um dos utilizadores vamos definir a que grupo é que pertencem. Por exemplo, o utilizador Patrícia pertence ao grupo secretariado e tem um login, tem uma determinada password e é a partir deste grupo que nós estamos a definir quais são os acessos que esse utilizador vai ter. Ele vai guardar também qual foi o último IP que esse utilizador acedeu à aplicação, quando é que foi a data do último acesso, se houve tentativas falhadas de sucesso, de login, etc. Ou seja, e é uma configuração bastante simples, mas muito poderosa. Espero que tenham gostado e voltamos a ver dentro de dias. E para todos, boas festas e obrigado.